Uma boa noite. 39 vídeos de obras poderosas. Estamos na reta final. Esse assunto foi mais longo, né? Então é difícil fazer isso aqui, tentar mapear a Bíblia, sair um vídeo curto, ia dar mais de 50 a 100 vídeos, aí não fica legal. Então os vídeos saem um pouco longo mesmo. Tenha paciência, vai dando crédito à palavra, não o que eu falo, tá bom? Mas vai ter que ouvir o que eu falo para saber o que a Bíblia sua aí vai estar falando também. Em Mateus capítulo 15, versos 36 ao 38. Tomou os 7 pães e os peixes, e havendo dado graça, partiu-os, e os entregava aos discípulos, e os discípulos para a multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e todo que sobejou dos pedaços levantaram 7 alcovas cheias, ou cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Passaram de 4.000 pessoas que comeu do milagre da multiplicação dos peixes que o nosso Cordeiro, o Messias, fez. Um milagre extraordinário e maravilhoso da parte do nosso Deus. Capítulo 7, o versículo 17, do versículo 2 ao 8. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Yahushua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Alguns pontos nessa ilustração dá para ver que Jesus não era humano. Corretamente não era humano. Nessas coisas que nós vemos aqui na Bíblia, nós discernimos que Jesus Cristo Yahushua Mashiach não era humano. Ele era um semideus. Queira você aceitar, queira você ou não, por mais que eu seja leigo em teoria, em divindade, em tudo mais, Jesus era semideus, porque Deus fez um corpo, Jesus, para morar nele, para pagar o pecado da humanidade através do erro de Adão e Eva por Satanás. Entendeu? Foi esse o objetivo de Deus. Fez um homem meio Deus, meio Jesus, meio barro, né? Pó, e habitou nele. O próprio Criador habitou nele. Mas é uma coisa muito fora do além. E dá para ver também que Elias e Moisés já está arrebatado, transfigurado. No caso, Elias ainda não provou a morte, segundo o que se sabe. Parece-me que ele e Enoque vão ter que descer à terra para provar a morte, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, Elias e Enoque vai ter que passar para a morte humana. Assim eu creio. Talvez eu esteja até enganado. E Cristo Jesus, Yahushua Mashiach, ele transfigurou, ele se transformou neste Deus que a gente ainda crê que Jesus é Deus, com certeza. Se não fosse assim, a Bíblia não admitia, que a Bíblia admite Jesus Cristo Yahushua como nosso Criador, nosso Deus. Não Pai Celestial, é diferentemente, mas vamos chegar aí nisso ainda. No capítulo 21, versos 19 e 20, vamos ver o que aconteceu. E avistando uma figueira, quem? Jesus Cristo, Yahushua Mashiach, né? Por que eu chamo assim? Porque tá uma febre na internet isso aí. À beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas, somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Então, aqui o próprio Cordeiro estava mostrando que ele tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza. Aqui ele colocou a mão na figueira e amaldiçoou, e ela secou. Nessa versão fala que foi imediatamente, em outras fala que foi lentamente. Então tem um negócio aqui meio assim, meio doido, mas o importante é ter fé no que o Filho do Homem fez, que Jesus fez. Mas provando Deus que ele tem poder sobre água, mar, vento, monte, sol, terra e as árvores. No capítulo 27, do versículo 51 ao 54, vamos lá. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Eu quero comentar aqui que existiu um rapaz que veio uma vez dar um estudo pra gente, foi o seguinte: a arca do pacto, da aliança, estava embaixo da cruz, no lugar da caveira, que é uma montanha, né? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo, Yahushua Mashiach, só tornaria completo, foi um comentário dele muito, muito inteligente, muito sábio. Seria só completo se o sangue do Filho do Homem do Cordeiro caísse sobre a arca, pois a arca estava embaixo da cruz de Jesus, para que caísse sangue do Cordeiro nela, para se consumar o eterno pacto do sangue de Cristo. Então a arca estava ali embaixo, segundo o comentário, porque senão fazia sentido a rocha se fender para poder cair o sangue do cordeiro nela para ser completo o sacrifício. Verso 52. Os discípulos e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele quem? De Jesus, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nesta época, quando Jesus morreu e ressuscitou, muito santo foi ressuscitado. Não fala os nomes, não fala os nomes. E neste versículo se dá a expressão: e muitos do que está aqui nesta geração não adormecerão até que venha o Filho do Homem. Muitos daquele dia foi levado embora transformado, porque senão o próprio Jesus e a Yahushua Mashiach estaria mentindo, porque já se passaram 2000 anos e não aconteceu isso. Então, daquela geração, muitos viram o fim da vida deles na terra, da transfiguração, da translação e do arrebatamento deles, porque assim Jesus falou, ele cumpre. Então não teve mentira, né? Não há mentira, porque senão algumas coisas deveriam ter acontecido. Ou Jesus escondeu eles vivo, ou Jesus levou eles vivo para um paraíso juntamente com Elias e Moisés, ou até a verdade com Enoque, né? Por isso nós acreditamos que Jesus Yahushua não mente. Então, pode ser que nesse dia, nesta época, Jesus Cristo já transfigurou eles para o paraíso, até mesmo esses ressuscitados. Versos 40. Versos não, 54. Ora, o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o tremendo terremoto e as coisas que aconteciam tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É inconcebível que duvidamos do Evangelho. É inevitável que desacreditamos da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita por vários homens, diversas línguas e até mesmo foi mudada várias vezes para chegar até aqui. Há mais de 2000 anos atrás, morreu-se a carne de Jesus Cristo e foi ressuscitado o Filho unigênito de Deus na potência majestosa e de lá para cá, nós viemos sendo enganados por falsos religiosos, tradutores que esconderam o nome,
mas a culpa não é nossa, a culpa é de quem traduziu e de quem permitiu. Se está Satanás pro meio, se Deus deixou isso ocorrer solto e não fez nada, não é problema nosso. A nossa responsabilidade e problema é acreditar no Evangelho, na pureza dele, não nas mentiras que ocorreram, que foram mudadas, e nem muito menos na falsa prosperidade que parece na Bíblia que realmente tem, mas não é Deus que nos engana, é o homem que pega trechos bíblicos e faz dela um engano. Temos que acreditar nesses maravilhosos, nesses portentos, sinais grandiosos que teve e aconteceu. Amém?